Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, tá ligado? Para quem está aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos, né? Nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no bairro de Jordanópolis, São Bernardo, e temos o prazer de recebê-los todos aqui esta noite. Então, vamos primeiro para os nossos recados. Desligar os celulares, né? A gente fala aí toda segunda-feira por conta do campo magnético que tem o celular. A nossa casa também trabalha com essa energia, então, para que não haja aí interferência. Manter o silêncio. Silêncio é prece, né? Quando a gente está em silêncio, a gente está em oração. E a máscara, fiquem à vontade para usar ou não. Nosso bazar. Nosso bazar abre às segundas-feiras às 18 horas e às quartas-feiras das 14 às 17. E nós aceitamos doações de roupas e calçados, né, desde que estejam limpos e bem conservados, em condições de uso, e também de aparelhos eletrônicos, né, que estejam funcionando. Aceitamos também doação de lã para a confecção dos quadradinhos do amor. As meninas montam aqui chales para os idosos, mantinhas para as mães que têm os seus recém-nascidos. E aceitamos também doação de alimentos não perecíveis. Esses alimentos a gente monta cestas básicas para entregar para as famílias necessitadas. Evangelho no lar. Também a gente fala aqui toda segunda-feira da importância dele. O Evangelho no lar é levar, né, tudo aquilo que a gente escuta aqui um pouquinho para a nossa casa, né? Ele pode ser feito na ordem do Evangelho, ele pode ser feito aleatoriamente, abrindo-se o Evangelho. Tem um roteiro na secretaria, então se quiserem pegar o roteiro, essa prática é muito benéfica, tá? É a continuidade do tratamento que a gente merece aqui. A nossa palestra hoje será ministrada por nosso amigo Eduardo Marigo, e o tema é Ante os Pequeninos, do livro Sinal Verde, do Chico Xavier, uma psicografia, né, do Espírito André Luiz. Mas antes da palestra do Eduardo, eu vou ler aqui um pequeno trecho, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, também do nosso Chico Xavier. É o item 12, que fala sobre educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus. João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Fica para nossa reflexão. Vamos fazer então a nossa prece. E neste mês das crianças, né, em que a gente também tem aí o mês da Padroeira do Brasil, de Nossa Senhora de Aparecida, nós vamos então fazer a oração da nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos receber agora o Eduardo para a nossa palestra de hoje. O microfone é seu? Quer que coloque aqui? Isso. Vamos lá. Segurar na mão é para cantor. Né? O microfone é uma coisa complicada, gente. O microfone é uma coisa muito complicada, sabia disso? Eu já levei muito choque nesse troço. Vocês acham que não dá choque? Dá, é elétrico. Muito boa noite a todos. Boa noite e muita paz. Hoje o nosso assunto é extremamente interessante e deveria ser um assunto bastante leve, né? Esta é a semana mais gostosa do ano. É ou não é? Começa hoje. Semana da Criança. Quando era criança, todo mundo foi criança um dia, né? Então, naquela época, a Semana da Criança era importantíssima. E o Dia da Criança era festa. A gente tinha aqui na escola, mas era para brincar, se divertir, fazer festa e comemorar mesmo. Era o dia 12 de outubro. Hoje puseram uma festa religiosa no dia 12, que não tem nada a ver com as crianças, mas é o Dia das Crianças, tá bom? O dia mais importante do ano para todos nós. Primeiro porque nós já fomos crianças. Alguém aqui não foi criança? Ninguém nasceu adulto, né? Olha, há uma frase que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Então, quando se fala em crianças, a nossa postura diante de uma criança, ante os pequeninos, é de se lembrar que eles estão na nossa vida porque nós somos quem somos. E eles tendem a ser quem nós somos pela própria natureza, viu? Porque existe uma lei de causa e efeito, que o semelhante atrai o semelhante, funciona em todos os sentidos. E no sentido de trazer os filhos ao mundo, tem tudo a ver. Nós atraímos os espíritos que se aproximam de nós por causa da afinidade. Afinidade é sintonia, tá certo? As coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, as coisas que eu receio, as coisas que eu curto, tudo isso tem um reflexo nos espíritos que me procuram. E a gente percebe isso claramente quando você vai numa recepção e não conhece as pessoas que estão lá, e de repente se olha num, olha no outro, e a gente começa a se sentir atraído por esse, por aquele. E quando você vai conversar com essas pessoas, percebe que os nossos gostos são mais ou menos semelhantes, né? Então, a afinidade que nos aproxima. E para trazer os filhos ao mundo, essa afinidade é muito maior, não é? Muita gente acha que os filhos estão aqui para servir os pais. Isso não é verdade não, viu? Isso é uma grande mentira. Quando eu era garoto, todo mundo falava: olha, você tem que servir teu pai. Você tem que respeitar o pai, amar a mãe. Isso a gente entende. Eu nunca tive problema em amar pai e mãe, porque eu fui criado num lar cheio de bênçãos. Meus pais eram extremamente devotados aos filhos. Tenho irmã também, não é? Tinha pai, tinha mãe, tinha irmã, agora não tem ninguém. Eles foram, viajaram, já estão do outro lado lá. De vez em quando a gente aparece um e fala: eu tenho saudade de você. Eu falei: eu não estou não. Mas a gente tá, mas não tem pressa de reencontrar não, viu? Mas a verdade é que nós somos assim. Amar os pais é muito fácil quando os pais criam um ambiente de amor, né? Nós, a minha irmã e eu, nós tivemos um casal que cuidou de nós, que, olha, eu levo a mão para o céu e agradeço a Deus por ter tido os pais que eu tive, porque eu sou quem eu sou hoje graças a eles.
eles poderiam ser muito diferentes, mas a educação que nos deram foi fundamental. Não tanto pelo que diziam, pelo que ensinavam, não. Eu nunca prestei atenção no que meu pai falava. Eu prestava atenção no que meu pai fazia. Isso eu prestava atenção. E ele fumava. Meu pai tinha um hábito de fumar um cigarro ruim pra caramba, que era um Continental sem fio. Não é? Vocês conhecem isso aí? Conheceram? Então ele fumava e tal, era pequenininho, 5 anos, 4 meses, 5 anos. Minha irmã era mais nova que eu. E eu via meu pai fumar e olhava, achava engraçado. E a gente fumava macarrão, né? Esse cigarrinho de macarrão e tal. Porque ele fumava. E aí ele deixava o maço de cigarro no criado mudo, dormia, virava para o outro lado, porque ele levantava muito cedo para trabalhar, né? E eu ia de gatinho, lá pegava um cigarro e levava para o outro quarto, roubava um e dava um para minha irmã também. Olha, a família tem que ser unida, tá certo? Então dava um cigarro para minha irmã e a gente fumava aquele cigarro. Mas com o passar do tempo, quer ver, chegou um tempo em que o maço de cigarro dele estava fechado. Então a engenharia aqui funcionava. A gente roubava o maço, levava para outro quarto, descolava o papel por baixo, olha, descolava com cuidado, abria o maço por baixo, enfiava, tirava um, tirava dois, fechava, colava, o velho não percebia. Né? Bom, isso foi indo. Aí um belo dia, meu pai estava falando que cigarro é uma coisa ruim, cigarro faz mal, cigarro destrói os seus pulmões, te prejudica sexualmente, prejudica o teu sistema circulatório, sistema digestivo. É que é um hábito muito feio, mas ele fumava. E uma vez, sabe como é que é? A gente aprende, né? O pai nunca me ensinou, sempre condenou, sempre criticou, mas fiz questão de aprender, porque foi o exemplo dele. Então não adianta você fazer pregações, ensinamentos, fazer uma dissertação sobre os males de uma determinada coisa, de uma determinada atitude, se ele faz igual. Ele faz, é como se ele dissesse assim para mim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Gente, isso não funciona. Não funciona. Um dia ele descobriu que eu fumava. Quando ele descobriu que eu fumava, eu comprei um cigarro chamado Lincoln, que era horrível, pior ainda. Ele falou, pô, mas logo esse você vai comprar uma porcaria dessa? Eu falei, o que eu consigo ganhar só dá para comprar isso aí. Então ele me disse uma coisa, você nunca serve dos outros, viu? Não depende. Se você vai fumar, arruma um jeito de ganhar dinheiro para sustentar o teu vício. Eu não vou dar dinheiro para você. Eu falei, não, tudo bem. Então ele dava para ir numa matinê do cinema, né? Arrumei um emprego no cinema, então não gastava, comprava o cigarro. Mas a verdade é que ele não podia falar nada, ele não podia me criticar porque ele fumava. E o que fica de lição para nós é que os pais fazem de tudo para os filhos serem bons, mas eles esquecem de uma coisa, que eles têm que dar o exemplo. Você ser pai é uma missão, mas uma missão para que pouca gente está preparado para isso, porque implica em renúncia, viu? Não adianta querer... Eu fui guitarrista, eu tocava, eu fazia música, fazia baile, tocava em boate. Olha, quem leva esse tipo de vida não pode pensar em ter filho. Mas nem de longe pode pensar, porque você vai ser um boêmio, né? Então, o exemplo que você vai dar para os filhos é um exemplo ruim. E meus amigos diziam, mas você não pode não ter filho. Se você não tiver filho, quem é que vai cuidar de você quando você ficar velho? E aí eu me irritava, né? Primeiro porque eu não vou ficar velho. Eu posso ficar idoso, mas velho não. Velho é trapo, né? E outra coisa, do jeito que eu vejo os filhos cuidarem dos pais, é melhor não ter filho, viu? Porque eles não cuidam mesmo. A gente tem observado, muitos pais chegam e dizem assim, olha, eu não sei quem essa coisa puxou. Não foi a mim não puxou. Eu não sei quem que puxou. Olha, puxou o senhor. Quem fala isso dos filhos, eu garanto, o seu filho é a sua imagem e semelhança. Não tem como fugir disso aí.
Não tem de forma alguma, porque a missão da paternidade implica em você trazer o reino de Deus aqui para nós. Olha, quando a gente reza o Pai Nosso, o compromisso que nós temos com Deus é de trazer o reino de Deus aqui para nós. E trazer o reino de Deus no nosso meio, primeiro ele está dentro de nós, né? E para que venha o reino de Deus até nós, é necessário que a gente faça cumprir a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. E temos que ensinar os outros a fazer a vontade de Deus. Eu não posso ensinar o filho do vizinho, eu não posso ensinar o meu chefe, um colega de trabalho. Não, eu tenho que ensinar quem? Eu tenho que ensinar meus descendentes. Deus, na sua sabedoria, se Deus quisesse, poderia nos fazer a manutenção da espécie como faz com os vegetais, né? Os vegetais, como é que funcionam? Da semente, né? Da flor, semente, cai, depois nasce uma semente de Eduardo lá, então não tem problema nenhum, né? Ou muda, né? Você tira uma muda, planta. Mas com o ser humano, não. A reprodução do ser humano, do espírito inteligente criado à imagem e semelhança de Deus, ela foi idealizada de uma forma que você vai nascer através de um ato de amor. Olha, o importante é o amor. O lar deve ser a célula máter da sociedade, a célula máter do reino de Deus. O lar é feito de amor, tem que ser feito de amor. Teoricamente, quando um homem se une a uma mulher para ter alguém, trazer alguém ao mundo, eles fizeram isso por amor, com amor, pelo amor, tá certo? Esse é o certo, mas não é bem assim que acontece hoje em dia, né? Hoje a gente primeiro tem relação sexual, depois pergunta, como você se chama mesmo, né? O mundo ficou totalmente desvirtuado. E precisa acabar com isso, precisa retomar o caminho da forma como foi criado para cumprir o objetivo da nossa existência. Então, quando você traz alguém ao mundo, você é responsável por ele. E aquele ser que vem, aquela criaturinha, aquela coisinha linda, um pacotinho desse tamanho. Eu estava vendo umas meninas pequenininhas aqui. Tem quantos anos? 5, 6? 7. 7 anos já é uma gracinha. Mas quando é pequenininho, então nem fale, né? Você pega aquela coisinha na mão e olha, não tem quem não se derreta diante de um bebezinho. Não tem. Por mais durão que você seja, por mais frio, por mais insensível, quando olha aquela criatura 100%, ela é totalmente indefesa, não faz nada sozinho, nem respirar sozinho não faz, né? Tem que ser alimentado, tem que ser ensinado a expelir, a excretar as coisas. Olha, tem que ser ensinado tudo, detalhe por detalhe. Por que Deus colocou as criatura humana, nessa condição de dependência total do pai e da mãe? De graça não foi. É preciso você colocar amor naquele bebezinho, naquela criatura, porque é sua, veio de você. É uma continuidade sua, é parte de você. Então tem que ser enxergado dessa forma. Não como algo que apareceu em casa, não como um transtorno, não como uma obrigação, não como um encargo. E não também como Bolsa Família, né? Tem gente que põe filho no mundo para receber mais. Isso é um absurdo, mas existe, viu? Não pensem que não seja verdade. Mas isso não é regra. Isso são as mentes desvirtuadas de muitas pessoas. Então, quando você recebe aquela criaturazinha, você se identifica com ela e você deixa de ser você e passa a ser o responsável por ela. Você não vive mais para você. Você vive para eles. E é aí que muitos casais têm problemas. Porque o homem, eu falo o homem porque é o homem mesmo, né? A mulher não, a mãe se entrega. A mãe se entrega. A mãe se entrega ao filho e deixa o pai meio de lado. Eu também faria isso. Você não pode. Você vai dar atenção, continua, mas a criança exige mais. Você está conversando mais, mas você não pode deixar de chorar. Né? Tem um probleminha. Aconteceu alguma coisa ali.
A criança exige atenção o tempo integral. Então, quando é pequenininha, é bonitinha, é fácil você cuidar, é gostoso cuidar. Até quem não tem nada a ver com eles, né? Sobrinhos e primas, então quer lá, quer dar mamadeira, quer mexer na chupeta, quer trocar fralda. É gostoso fazer isso, é gostoso mesmo. Agora o bichinho começa a crescer. E quando ele começa a crescer, ele começa a fazer birra, né? Porque nós achamos, é da nossa natureza acreditar que não existe espírito de criança. Não tem, não. A doutrina espírita prova isso aí. Não tem espírito de criança nem de velho. Só tem o espírito. O espírito passa por essas fases. Então, eu não sou criança, eu estou criança. Por que acontece isso? Que é justamente um período em que a criança se torna manipulável, ela se torna... É como se ela fosse uma fita em branco. Não tem mais nem fita, vocês nem sabem mais o que é isso. Mas antigamente tinha uma fita. O gravador, olha, meu gravador aqui, ele tem um espaço, tá? Ele está ocupado. Uma criança é como se fosse isso aqui, um gravador em branco. Eu posso gravar, vou gravar tudo aqui que tem. Tudo que tinha antes vai ser... A gente vai apagar e regravar em cima. Informações novas, instruções novas, tá certo? Tanto é verdade que Jesus disse que ninguém vai entrar no reino de Deus se não o receber como uma criança. E uma criança, ninguém entrará no reino de Deus se não receber uma criança. Então venham a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é daqueles que a eles se assemelham. Bom, se ninguém vai entrar no reino de Deus como uma criança, o que uma criança tem que eu não tenho? Já pensaram o que a criança tem que vocês não têm? A pureza. Pureza. Tem pureza de coração, sim, tem. Mas é só naquele período, enquanto ela não tem consciência de si. Porque na hora que ela tiver consciência de si, ela vai deixar de ser quem é, vai ser quem sempre foi, na sua essência, na sua natureza. Ela vai ter consciência das suas falhas, das suas imperfeições, né? Mas uma criança, ela tem duas coisas que o adulto em si não tem. A primeira é a alegria. Tudo que você dá para uma criança, ela recebe com alegria. Então, isso aí é um fato muito bom, porque o reino de Deus tem que ser aceito com alegria e não com obrigação. Você não pode impor. Você não vai entrar no reino de Deus se você for obrigado. Você vai para o convento porque eu quero, porque não sei o quê. Não tem vocação, não vai. Você vai ser padre, não tem vocação, não vai, não adianta. Ninguém determina o que vai ser. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, minha mãe queria que eu fosse médico, eu queria ser maquinista de trem. Ô diabo, qual é o problema? É mais divertido ser maquinista de trem, né? Acabei não sendo nada disso. Eu fui aquilo que a vida mostrou. Eu escolhi meu caminho. Então, a criança recebe tudo com alegria. Então, você tem que ter alegria de viver, alegria de... Né? Tem que estar predisposto a isso. E outra coisa, a criança tem a predisposição para o aprendizado. Tem ou não tem? Tudo que as criancinhas, quando elas começam a falar, tá, papai, mamãe, tá, não sei o que, depois, o que é isso? Por quê? Como? Você vai explicando, mas como que é? E daí a pouco, mas como que funciona? Não é? Quer saber tudo? Fica especulando. Por que eles fazem isso? É a chance que eles estão dando para nós, por instinto, de nós ensinarmos a eles aquilo que é certo. Aquilo que é certo, aquilo que é correto, não é? Trazer o reino de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui, e nós temos que trazer o reino de Deus semeando isso no coraçãozinho deles. Essa é a chance que a gente tem de começar a formatar o caráter deles desde pequenininho. Tem um ditado que diz que é de pequeno que se torce o pepino, não é? Então, cabe aos pais, nessa hora, cumprir o objetivo mais importante da sua vida, que é formar uma família, criar homens e mulheres de bem. É aí que a gente vai construir a nossa sociedade, é aí que nós começamos a construir o nosso lar.
O lar não começa quando um casal se junta, não. O lar começa quando você vai ensinando esse bichinho. Aquela coisinha fofa que tem os olhinhos da mamãe, o queixinho do papai, o narizinho da vovó, não é assim? Hã? Então a gente tem que começar a trabalhar nessa hora. Mas a gente tem que trabalhar nessa hora, ensinando e ao mesmo tempo dando um exemplo. Então quando nós temos os filhos e começamos a criar os filhos, é uma chance que a gente está tendo de refazer a sua própria vida. Nós ensinamos a eles, mas nós aprendemos com eles, porque eles nos dão a oportunidade de fazer do jeito certo aquilo que até agora a gente vinha fazendo do jeito errado. E nós não nos conscientizamos disso. A gente não tem essa percepção. A gente acha que educar é você falar isso pode, isso não pode, tirar a cinta, falar grosso, você me respeita. Não é por aí. Isso nunca funcionou e vai funcionar menos ainda. Eu vejo gente reclamando de criança, vejo mesmo, não sei a quem puxou. Tem um outro aí, faz pouco tempo, poucos anos. Amigo conhecido, não amigo, mas conhecido, né? Pessoa muito conhecida nossa. Foi chamado lá na delegacia. O filho foi preso com droga. Com droga. Enfia esses traficantes, o governo não faz nada, o governo não tem nada com isso. Meu filho vai ser um traficante se eu permitir. Eu tenho um amigo, ele é advogado, né? Esse cara, desde pequenininho, ele e o filho eram amigos, ia ver jogo com o filho, onde ele ia, levava o filho. Por quê? Porque eu levo uma vida justa, eu levo uma vida correta, e eu levo meu filho, porque eu estou mostrando a ele como é que eu vivo. Algumas pessoas são sérias, levam a vida a sério, não cometem deslizes. Então, é o melhor exemplo. E ele levava o filho junto, tal. E o garoto foi crescendo, e então eles iam ver jogo, era tudo São Paulino aí. E eles iam lá assistir jogo, iam lá no Morumbi e tal. E criou aquele convívio, mas é amizade. E um belo dia, o garoto entrou na faculdade e tal, né? E aí, o meu amigo advogado, ele começou a perceber que o filho estava meio evasivo, né? Estava meio evasivo. E estava começando a andar com algumas pessoas, assim, recebendo o convite, sendo, né? Então, onde você vai hoje? Pai, hoje eu vou sair com uns amigos aí. Falei, eu vou com você. Não, pai, o senhor não pega bem o senhor ir comigo? Falei, por que você tem vergonha de mim? Não, mas é que eles... Falou, eu te levo onde eu vou. Você vai a algum lugar que eu não posso ir? Aí o garoto falou, o rapazinho falou, pai, o negócio é o seguinte, vou deixar quieto, ó, eu não vou, eu vou ficar com você. Mas isso é fruto do trabalho dele. O traficante leva, mesmo. Por que o traficante leva? Porque pôr para perder, criar soldados para o mal, a coisa mais fácil que tem, o interesse de todo mundo. Então, se nós não criarmos os nossos filhos dentro de uma boa escola, se nós não colocarmos uma formação sólida de caráter neles, quando são pequenininhos, quando são maleáveis, quando estão predispostos a isso, a gente vai perder. Agora, você pode ter certeza de uma coisa: se você criou seus filhos, passou a eles as regras do jogo da vida, segundo a luz do Evangelho, quem cria os filhos à luz do Evangelho pode esquecer. Pode esquecer. Não vai entrar em má companhia, não vai fazer o que não deve, não vai arrumar confusão. Vai levar uma vida reta, justa, honesta, exemplar. Os pais fazem os filhos. Filho de peixe é peixinho. Não tem como, não é? Então, cabe a nós a responsabilidade de criá-los da forma como nós quisermos. Quando alguém reclama dos filhos, eu fico triste. Eu tenho vontade de falar, pô, foi você que fez isso, cara. Às vezes nós observamos pessoas dando um péssimo exemplo. Nós vemos
gente enfiar orgulho e egoísmo na criança. Eu vi pai ensinar coisas ruins para os filhos. Olha, você não pode levar desaforo para casa. Se alguém bater em você, você tem que bater nele. Você tem que levar vantagem, não pode deixar eles levar vantagem em cima de você. Se você chegar chorando em casa, eu te bato. Já vi isso, aconteceu um monte de vezes. Não foi uma, nem foram duas. Já vi gente, as crianças ali brincando e tal, a mãe falando para os outros, minha filha é um gênio, meu filho é um gênio. Inteligência chegou, ele é mais inteligente que todo mundo, ele é mais esperto que todo mundo. Olha, ninguém pode com ele, ninguém... Está fazendo o quê? Está ensinando uma mentira. Você começa a colocar valores que ele não tem para exaltar, está certo, você tem que valorizar, tem que fazer ele ter valor, consciência do próprio valor. Mas alimentar a ilusão, não. Fazer ele acreditar que é mais do que ele é na verdade, o que vai acontecer? Um dia ele vai encontrar alguém melhor do que ele. E vai descobrir que você não passa de um mentiroso. Você mentiu, você enganou, perdeu a confiança. Acabou, você já era, cara. Tá certo? Então, Dia dos Pais, né? Dia dos Pais em agosto, segundo domingo de agosto, Dia das Mães, segundo domingo de maio. Todo mundo reclama dos filhos. Meu irmão, eu não gosto de fazer palestra nesse dia. Você tem que criticar os filhos, eu não. Não critico, não. Os filhos são aquilo que os pais fizeram deles. Não é outra coisa. Eu sou o que meus pais fizeram de mim. Depois eu escolhi seguir o caminho dele. Houve um tempo em que pessoas estranhas, amigos, me ensinaram um monte de coisa que não condiz com o que meus pais me ensinaram. Eu até desviei do caminho. E quando meu pai percebeu, ele me chamava para conversar com ele. Eu não gostava de conversar, porque meu pai nunca brigou comigo, nunca discutiu. Ele conversava e me levava a raciocinar. Eu me sentia um rato. Eu me sentia muito mal quando ele, conversando comigo, me levava a chegar à conclusão de que eu estava errado, de que eu era burro, eu estava fazendo besteira. Os outros estavam levando vantagem em cima de mim e eu estava achando que eu tinha vantagem. E às vezes eu perdia a paciência e falava, velho, você não sabe nada. Depois, eu falava, você tinha toda a razão, cara. Você tinha toda a razão, você estava certo. Tem uma musiquinha, fala aquela como nossos pais, não é verdade, aquilo é aquilo mesmo. A gente critica, a gente fala, mas os nossos pais são os nossos pais. Nós somos o que eles fizeram de nós e eles podem ter certeza, deram o melhor. Vocês vão dizer assim, não, mas tem pai que não... tem pai. Tem pai que não merece o nome de pai, tem mãe que não merece o nome de mãe. Tem mesmo. Como tem filho que... Mas isso são outros problemas, viu? São problemas que vêm de outras vidas, de outras existências. Problemas que precisam ser resolvidos aqui, todos estamos juntos para resolvermos agora, mas não é só amor, não é só simpatia, não é só afinidade positiva, né? Bem-querer, bons sentimentos que aproximam os espíritos, não. Antagonismo, ódio, rancor, mágoa também aproxima os espíritos. E às vezes nós nascemos no mesmo ambiente para ter uma oportunidade de consertar erros de outras vidas. Por isso que existe a reencarnação. Mas, via de regra, nós estamos tendo uma oportunidade de ouro que Deus nos dá de fazer do jeito certo a criação dos nossos filhos, fazer deles pessoas de bem. Se nós colocarmos o evangelho na cabecinha deles, mas para pôr o evangelho na cabecinha deles, tem que pôr no nosso coração. Ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe. Então nós temos que, primeiro, vestir a camisa do evangelho. Mas o evangelho é um negócio tão chato. Não é, evangelho não tem nada de chato. Seguir Jesus é fácil? É difícil? Não é. Eu não tenho que ser... Olha, não confundo evangelho com igreja.
Não tem nada a ver. Igreja, eu falo todas as igrejas, sem exceção, eles têm um monte de regra, eles têm um monte de imposição, não pode cortar cabelo, não pode... Tudo isso é besteira. Evangelho é ensinamento de Jesus. A única coisa que Jesus ensinou é você fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse para você. Ser para o outro o que você gostaria que ele fosse para você. Respeitar o próximo. Para ser respeitado. Eu quero que todo mundo me respeite. Mas eu chego, eu tiro sarro em todo mundo, faço piada com todo mundo. Como é que eu quero ser respeitado? Não tem nada de evangelho nisso. O evangelho é ser sério, sisudo? Não. O evangelho é brincar, se divertir. De uma forma sadia. A gente vai em algumas casas espíritas, que de vez em quando você pensa que está entrando no... Você está entrando no solar maldito, naquela casa mal assombrada. Tem cara que fica te recebendo lá, parece um mordomo do solar mal assombrado. Não é assim, não. Aqui tem Deus, onde tem Deus tem alegria. Ou não tem? Mas alegria com respeito. Você pode rir, se divertir, curtir, estar de bem, se abraçar numa boa. Não precisa achar, ninguém aqui é sisudo. Essa casa aqui eu gosto daqui porque aqui não tem ninguém sisudo. Deixa eu ver se tem alguém aí. Não tem. Não tem. Toda hora simpatia, ó. Aqui todo mundo é simpático, todo mundo te recebe de braços abertos. Vocês se sentem acolhidos aqui, ou não? Sim. E vocês gostam, senão não estavam aqui. Olha a casa cheia. E aqui tem Deus. Aqui ninguém é sisudo, não. Então, a alegria de viver é isso. Isso tem que levar para a família. Às vezes aqui a gente se sente bem, é bem acolhido, mas em casa, primeiro que ninguém come junto, né? E quando come junto, não se conversa. Porque um está na Índia, outro está na Inglaterra, outro está na China, outro está no videogame. Verdade, senta junto, mas não conversa. Tem que conversar. Tem que ter diálogo. E a oportunidade que a gente tem de ter diálogo é agora. A oportunidade que nós temos de criar amigos, em vez de filhos que nos respeitam, era amigo. Coisa mais fácil do mundo. Meu pai sempre foi meu amigo. Até o fim, até o último dia. Então é isso que nós temos a oportunidade de estar fazendo agora. Vamos aproveitar enquanto os bichinhos são pequenos. Aquela já tem 7 anos, não faz mal. Olha, eu vi essa menininha, uma graça, gente. Nossa, que coisa. É que eu não estou vendo os outros aí, mas está prestando atenção. É gostoso você ter amizade com eles. E eles te ensinam tanta coisa, viu? E não é só consertar celular, não. Eles ensinam tudo. Porque coisa eletrônica eles te ensinam mesmo. Mas eles nos dão a oportunidade de nós voltarmos a ser criança. Tá certo? Então, já que é Semana da Criança, vamos viver a criança que existe em nós, na companhia das crianças que estão na nossa vida, para serem criadas, para que a gente traga o reino de Deus para dentro do nosso lar. Legal? Estamos aí? Muito bom. Olha, só me... tem que acabar, senão eles vão me pôr para fora. Mas não tem coisa mais gostosa do que a gente poder falar numa casa como essa, porque o ambiente é delicioso, é um ambiente de amor, e onde tem amor é só alegria, tá certo? Então que a gente possa refletir sobre essas palavras ao longo dessa semana. Tenham todos uma excelente Semana da Criança e um Dia da Criança melhor ainda, tá bom? Vamos libertar a criança que tem em nós. Muita paz a todos, muito obrigado. E até o mês que vem, que está programado para voltar. Tchau. Então vamos agradecer, né, o Eduardo pela palestra maravilhosa. E agora, nesse momento, então, vamos nos preparar para receber o passe. Então, vamos fechando os nossos olhos e envolvidos que estamos pelas palavras do Eduardo, pelos ensinamentos do Mestre. Vamos mentalizando o Mestre Jesus aqui conosco. E nesse momento se derrama uma luz rosa de amor,
de paz, de inocência, de pureza, que nós possamos permitir que esses sentimentos toquem os nossos corações, para o nosso aprimoramento e para que nós possamos dar direcionamento aos nossos pequenos, mesmo aqueles que não são os nossos filhos, mas que estão no nosso convívio, que a gente possa levar o Evangelho para eles e, acima de tudo, trazer o Evangelho para dentro de nós. Que nós possamos levar essa energia para a nossa casa, distribuir para todos os nossos amados, os nossos queridos que moram conosco e que não puderam estar aqui hoje. Dessa forma, então, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu só encerrar aqui.